Olá, boa tarde a todos. Me chamo Rafael Albino, estou agente SESI Senai para agente comercial SESI Senai para Alto Vale Serra Catarinense e hoje estou aqui responsável por mais uma vez eu digo um aprendizado, né? A última live que a gente teve foi com a Fabi e hoje a gente tem o privilégio de receber o Yara Regina Ramos Uller, especialista em gestão de pessoas, para falar sobre benefícios que brilham aos olhos, né? E mais do que nunca, eu acredito, Yara, que é um tema extremamente desafiador para toda a liderança hoje, né? Diante dessa escassez de força de trabalho que temos, né? Quero desejar as boas-vindas a todos que nos ouvem aí no canal SESI, Senai e El da Serra Catarinense e também ressaltar os nossos parceiros aqui, o Sind Madeira, o Cimel, o Sinduscom, o Simpesc, o Sindigraf, o Sindipan e o Sindtêxtil. Yara, fica à vontade para falar um pouquinho aí para nós e a gente vai desenrolando essa conversa que eu acredito que vai ser muito construtiva para todos que vão nos ouvir. Ok, então, primeira coisa, né, Rafael, agradecer vocês, assim, pelo espaço. Na verdade, aqui a gente tem, não sei se acontece na Serra também, mas aqui no Alto Vale a gente gosta muito de falar, tá? A tirar já pelo Giovanni, né, que tá na Serra e tá no Alto Vale, a gente gosta muito de falar, enfim. Então, a gente acredita tanto naquilo que a gente faz, né, e não só no que a gente faz, mas no resultado que isso gera, que quando a gente tem a oportunidade de falar, né, um pouco sobre os temas que envolvem pessoas e que impactam negócios diretamente, né, a gente fica muito feliz, né. Então, só reforçar que fala também o nome da Pra Mais Gestão, sou sócia na Pra Mais Gestão, minha sócia, minha parceira, amiga é a Carolina, e o nosso negócio aqui, ele existe há 15 anos, né? Nós trabalhamos e atuamos na posição, né? Nos colocamos numa posição de agente de transformação. A gente tem buscado, tem se esforçado muito, assim, para buscar o que a gente tem de mais novo, de novidade, o que está acontecendo de tendência, e praticar aqui na nossa região. Obviamente, Rafael, a gente precisa sempre ter uma consciência de adaptação, né? Então, nem tudo aquilo que funciona em outros lugares, né, funciona aqui para nós. Isso acontece no Alto Vale, eu imagino que para a Serra isso aconteça ainda mais, porque é uma região com muitas particularidades, com uma cultura diferente, né? Então, quando a gente olha uma tendência, se, né, o exemplo daquilo que dá certo funcionasse, era só a gente pegar o modelo Google e replicar aqui. Mas não Exato. funciona, né? Porque não é o que se faz, é o como, né? E é no como que tem muita oportunidade de ajuste e de adaptação. Então, a gente tem se esforçado muito para conseguir transformar as práticas de gestão de pessoas e, consequentemente, os negócios aqui na nossa região. E aí, então, ficam todos os nossos acessos aí, Instagram, LinkedIn, site, né, de Pra Mais Gestão, à disposição, né, daquele que quiser buscar algum conteúdo ou alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Maravilha. Então, o nosso tema aqui, né, é falar de benefícios que brilham aos olhos, né? Essa é a nossa Isso. proposta. Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é, né, e o que brilha o olho? Né? Quem trabalha comigo, e aí falando aí especificamente, de repente, para quem está nos acompanhando, quem vai assistir a live depois, enfim, né? Os RHs que assumem, né, protagonizam a responsabilidade de olhar para pessoas e de conseguir compreender o que existe de oportunidade no mercado e o que pode ser oferecido dentro daquele ambiente organizacional. A nossa primeira tarefa é perguntar para as pessoas que trabalham conosco o que brilha os olhos delas, né? Porque esse é o nosso desafio. Quando eu falei o exemplo Google, né? O Google é reconhecido, até as imagens dele, né? Circulam o mundo dos escritórios, dos ambientes de trabalho, e aquilo funciona para eles, porque o público que trabalha para eles valoriza e se sente incentivado a partir daqueles benefícios, daquela vantagem, daquele ambiente, né? Então, acho que a primeira reflexão, né, e primeira importante reflexão que a gente precisa fazer é entender o que brilha aos olhos das pessoas que trabalham conosco. Verdade, verdade mesmo. E até enquanto me preparava um pouquinho para a nossa live de hoje, eu estava lembrando de algumas coisas e tem um vice-presidente de engenharia do LinkedIn, ele fez uma fala sobre isso e ele comentava um pouquinho exatamente sobre o que você falou. A primeira coisa é perguntar para quem está dentro Uhum, qual seria a empresa que você trabalharia depois daqui? Se você saísse uhum, do LinkedIn, aonde você trabalharia
posteriormente, né? E aí até eu Uhum. estava fazendo esse questionamento aqui com alguns dos meus colegas para entender um pouquinho dessa resposta, né? E aí ela casou, e até quero entrar já nessa parte contigo, essa questão geracional, né? Porque a gente está saindo de um Uhum. baby boomer que foi totalmente desenhado para ter uma carreira, né? Uma carreira de trabalho, mas só que no mesmo CNPJ, Estável, né? previsível. Uhum. Exatamente. E por outro lado, hoje eu tenho pessoas que buscam empresas, negócios ou organizações que tenham a ver com o meu propósito de vida. Uhum. Então, eu muito mais me demito do que talvez penso em ser demitido, né? Seja demitido. Uhum. Independente É, dos benefícios, talvez, né? sim, sim, até porque essa é dentro também da nossa preparação aqui para compartilhar com vocês, porque é preciso que exista uma linha lógica, né? Uhum. Antes de eu entender, a minha empresa ela tem benefícios, ela tem uma estrutura de benefícios e eu quero revisar. Ou não, a minha empresa não tem nenhum tipo de benefício e eu quero apresentar uma proposta, eu quero construir uma gestão de benefícios, apresentar uma carteira de opções para minha organização, para os meus colaboradores e validar isso, né? Antes disso, é preciso que se faça uma análise, né, para entender em que contexto eu estou inserido. E aí, inclusive, né, valorizar e entender qual é o perfil do trabalhador que está trabalhando comigo. Então, uma ferramenta muito conhecida, Rafa, posso chamar de Rafa, né? Já estou aqui na Pode, intimidade. tranquilo, tranquilo. Uma ferramenta muito conhecida e bastante tradicional é a pesquisa de clima, né? Que, inclusive, aí, né, Sistema S, nos desdobramentos de todos os serviços, tem na sua oferta, na carteira de serviço. Então, pesquisa de clima. A pesquisa de clima ela é tradicionalmente conhecida como um indicador de avaliar a satisfação das pessoas ou não, né? O quão satisfeitas elas estão, e ali havia espaço para as pessoas darem sinais, sinalizarem aquilo que fazia sentido para elas ou não. Hoje, a gente tem uma outra ferramenta, que ela é complementar, que o clima, o analisar o clima está dentro, né, da ferramenta, que é a análise de cultura. Então, ela é mais ampliada, ela leva em consideração a condição, o histórico da empresa, a condição, o modelo de gestão dessa companhia, porque aquilo que uma empresa oferece pode não ser condizente com a outra, enfim. Então, a análise de cultura. Por que eu estou falando disso? Antes de eu pensar em oferecer benefícios, eu preciso fazer uma leitura e um mapeamento de quem trabalha comigo, ou, no caso de cultura, né? Do que a empresa está disposta, qual é o seu modelo, qual é a sua história, né? O que ela valida, o que ela valoriza, o que já está presente dentro dessa cultura, dentro da história dessa companhia, para daí sim eu entender o que eu posso propor dali em diante. Dentro dessa análise de cultura, a gente também consegue compreender essas variações de geração e o impacto delas dentro daquilo que eu vou oferecer. E Então, nesse... as gerações, né, o volume de pessoas de cada uma dessas gerações, ela pode determinar que modelo e que proposta de benefícios eu vou oferecer. Porque se eu tenho, como tu citou, né, muitos trabalhadores ainda, um volume muito significativo de pessoas que são ainda da geração Baby Boomers, ou já são da geração X, mas que é impactada diretamente pelo do Baby Boomer, né? Eu preciso ainda de um modelo muito tradicional, de benefícios, eu preciso oferecer condições que atendam às necessidades básicas das pessoas, saúde, né? Sei lá, convênios de alimentação, convênios de farmácia, enfim, é uma geração que valoriza, que está muito apegada ao que é tradicional, ao que dá estabilidade, segurança, conforto, né? É isso. Agora, se dentro do meu público eu tenho uma geração jovem, eu já estou falando do Z, né? Da geração Z, dos millennials, né? Enfim, eu preciso encarar o fato de que essa geração valoriza coisas que são extremamente diferentes das outras gerações. Entende? Então, a Perfeito. minha estratégia de benefícios, ela não pode levar em consideração o que eu tenho de benefícios hoje disponíveis para poder oferecer, mas o que faz sentido para essa organização, o que faz sentido para essa companhia. Inclusive, Rafael, a gente precisa falar que apenas levar em consideração os desejos e as necessidades dos trabalhadores pode não me dar um caminho assertivo.
Uhum. Porque precisa ser coerente, precisa ser convergente, precisa fazer sentido também para a organização. Tu entende o que eu quero te dizer? Sim, sim, perfeito. Né? Essa companhia, né? Não adianta eu, enquanto RH, ou as pessoas dizendo, a gente quer aqui, sei lá, vale combustível. Se essa não for uma ferramenta, uma questão importante do ponto de vista, né, da organização e da companhia, né? A empresa, ela precisa também ter o seu ponto de participação. Afinal, o resultado positivo daquilo que eu oferto para as pessoas que trabalham comigo precisa partir do que faz sentido para elas, mas também do que faz sentido para essa organização, né? Do que está Perfeito. no seu histórico sendo prezado já ao longo do tempo, né? Não sei se eu me faço entender aqui, se eu consigo transmitir uma linha de raciocínio, né? Sim, perfeito. E até diante disso eu te falo, até minha próxima pergunta para ti seria nesse sentido. Qual a influência do líder dessa pessoa? Que muitas vezes a gente fala, né? A gestão, aí eu tenho uma política de benefícios perfeita, eu atendo o Rafa muito bem, porém a minha liderança talvez não tenha um papel fundamental em revelar esses benefícios. Eu te falo isso porque eu já fui Uhum, líder há algum tempo aqui do sistema enquanto Serra Catarinense, e enquanto líder, eu muitas vezes não conseguia entender no todo a questão da cultura. Mas uhum, depois, quando eu saí do cargo de liderança, eu passei a realmente ter um olhar mais amplo para a uhum, liderança, sabe? Então, enquanto uhum. líder, eu era extremamente rotineiro e ordinário, vamos colocar assim. Mas quando eu saio desse cargo, Desse papel. desse Uhum, papel, eu consigo ver tudo. Eu uhum, consigo realmente verificar que eu preciso inovar com paixão, que eu preciso ter critério claro, tudo isso, sabe? uhum. Então, né, dentro de um cenário, dentro de uma estrutura organizacional, a gente tem a liderança como um agente que garante a entrega de resultados, como um agente que garante que os processos estabelecidos e definidos sejam cumpridos, que as normas e regras dessa companhia, mais ou menos, sejam respeitadas, né? Mas esse é o papel de liderança comumente conhecido, né? O líder hoje, ele é uma peça fundamental. O líder é um canal de comunicação e engajamento. A liderança, ela corresponde, talvez, ao principal canal de comunicação. Canal de comunicação e engajamento. Então, não é o mural com as informações que vão transmitir informação para as pessoas. Não é sim também. O que eu quero dizer é que não adianta o mural que está lá estático se eu não tiver uma liderança envolvida, né, responsável, consciente do seu papel, porque é ela que potencializa o engajamento do seu colaborador. É ela que potencializa a compreensão desse colaborador a partir daquilo que a companhia está ofertando a ele. E que ajuda, inclusive, ele a desmistificar, ou a compreender, ou a entender exatamente qual é o desejo, né? Qual é a intenção dessa empresa a partir do momento que ela oferta algo nesse sentido. Então, cara, se tu falasse para mim, qual é o papel da liderança? Total, porque é a liderança que potencializa a assertividade e a tomada de decisão a partir daquilo que a gente escolhe fazer ou não de uma empresa, né? Não é o RH. O RH, ele é um apoio da liderança para que essa liderança consiga ter uma comunicação clara, uma ferramenta que apoie ela na hora de fazer a comunicação, enfim, uma série de coisas. Mas a gestão e o engajamento do trabalhador vem por via da liderança. A liderança engaja, né? E aí até vem, né? Às vezes a gente conversa com alguns empresários, RHs, donos de empresa, e diz, bom, mas tudo isso aí faria sentido se os meus colaboradores fossem engajados. O colaborador não se engaja, nós é que temos a responsabilidade de engajá-lo, de clarificar a ele. Ele não toma iniciativa para se engajar. O interesse é meu, enquanto líder, enquanto RH, enquanto empreendedor, enquanto dono de empresa, enquanto diretor, enquanto gestor, né, de deixar, agir e deixar as coisas claras. Explicar quais são os meus benefícios. Não, mas a gente falou há 2 anos atrás. Meu amor, eu não lembro mais do que almoçaram hoje, né? Então, a responsabilidade de sustentar, né, essas práticas e fazer aquilo que a gente oferece a eles dar certo, ela é nossa.
E a liderança é canal, né? Liderança, uma boa liderança na condução, no exercício da sua atividade, né? E do seu principal papel, que é liderar pessoas, né? E garantir resultados a partir de processos, ela é ferramenta, né? A liderança, ela é a própria ferramenta de engajamento dos colaboradores, né? Então, se eu tenho uma gestão de benefícios, é claro que a gente precisa dividir essa responsabilidade em vários agentes, né? São vários papéis. Então, é o RH que precisa dar subsídios, é o RH que precisa construir políticas alinhadas, é o RH que precisa estruturar as informações dos canais de informação para que isso aconteça, é a diretoria que precisa validar, aprovar, patrocinar aquilo que está sendo feito, né? É a gestão que precisa medir resultados e os ganhos que nós temos a partir disso, mas é a liderança que efetivamente, né, transforma, né? A maneira que as pessoas enxergam, de repente, um benefício, para a maneira como elas podem passar a enxergar a partir do momento que elas forem influenciadas, orientadas, né? Constantemente informadas e comunicadas a respeito dessas vantagens, né? Legal. E diante de tudo isso que você traz, eu penso, e resumo mais ou menos assim, eu preciso conhecer muito bem os meus colaboradores para definir quais são, talvez, os melhores benefícios para a minha empresa. Seria isso? Seria isso, e eu só acrescentaria uma questão. Eu preciso conhecer muito bem os meus colaboradores, né? E entender o que a minha organização está disposta a oferecer e o que faz sentido para ela, para que aí, então, a gente tenha sequência, entende? Então, a empresa, ela não tem que ir na onda de ninguém. Ela, óbvio, precisa acompanhar as tendências. Então, virou tendência oferecer um day off, né? Um dia de descanso. Virou tendência. E a empresa, dentro da sua história, ou dentro da sua cultura, dentro daquilo que ela valoriza, essa prática faz sentido? Ok, ela vai oferecer. Se fizer sentido para os colaboradores também. Tu entende? Então, é as duas coisas. Porque, senão, eu tenho nessa direção, nessa empresa, né, a nível diretivo e gerencial, a obrigação. A gente está sendo obrigado a oferecer isso. Por quê? Porque virou tendência, porque todo mundo achou que é moda e porque é bonito. Ela nunca vai gerar o resultado. Esse dia ele nunca vai gerar o resultado que a gente quer para esse colaborador. Então, os dois lados, né? E eu preciso assumir. Não, day off é um benefício, é uma vantagem interessante, ok, mas para nós não faz sentido. E assuma isso, né? Entende? E aí tenta entender que outra vantagem, que outro benefício eu posso oferecer em substituição a esse. Entende o que eu quero dizer? Perfeito, perfeito. Né? Precisa ser pelas duas vias, né? De cima para baixo e de baixo para cima. De outra forma, esse benefício ele sempre vai ser visto como um custo, ele sempre vai ser visto como um problema, vai ser sempre uma dor de barriga para revisar, Sempre para custo ampliar, indireto. sempre um custo indireto, entende? Sempre vai ser uma torneirinha aberta, ao invés de efetivamente, né, ser um benefício, porque benefício não é só para o funcionário, é para a companhia também, Isso. né? Yara, eu te pergunto assim, o que um benefício, isso falando da visão do gestor, o que um gestor precisa esperar enquanto resposta dos seus colaboradores quanto aos benefícios que ele tenha disponibilizado para aquele colaborador? Entendi. Seria mais a questão de produtividade, é lógico que ele vai esperar Uhum. uma produtividade, mas a gente está falando dessa questão geracional. A questão da motivação também é algo importante dentro dessa construção desses benefícios, como você citou aí muito bem do day off. Assim, a minha leitura, né? A minha leitura aqui de fora e a minha leitura, inclusive, como indivíduo, como pessoa, eu entendo que sim. Dependendo do pacote, da política de benefícios que eu estabelecer para minha companhia, a resposta dela, né? A resposta desses benefícios, ela pode vir via produtividade, né, via engajamento, né, que automaticamente também interfere em produtividade, pode melhorar o clima da minha empresa, porque se eu tenho pessoas mais engajadas, mais felizes, mais satisfeitas, né, eu tenho menos conflitos para administrar, eu tenho menos tensões, né, emocionais para resolver, né, ela pode vir via redução de custo, porque aí eu tenho menos atestados, ou menos faltas, ou menos recontratação, ou menos rotatividade, né, o meu turnover, de repente, ele se estabiliza. Então, ele pode vir de diversas formas. Só que se eu não souber qual dessas vantagens, qual desses resultados eu quero que esse benefício me dê, eu nunca vou medir.
né? Eu nunca Sim. vou conseguir medir ele. Então, beleza, vamos implementar aqui uma política, um benefício que é a assistência à saúde. Vamos oferecer, né, um plano de saúde. Qual é o impacto que eu espero? Eu quero diminuir a minha rotatividade, eu quero diminuir o meu absenteísmo, eu quero diminuir as minhas ausências justificadas, eu quero diminuir. Ok, e isso gera um indicador financeiro no final? Eu consigo medir isso financeiramente? Né? Então, beleza? É isso que eu tenho que medir lá na frente. Agora, se eu estou fazendo porque é moda, se eu estou fazendo porque, né, houve um motim na empresa e aí todo mundo está pedindo plano de saúde, né? E eu não construir isso estrategicamente, né, qual o resultado esperado, eu nunca vou medir, e aí sim ele vai ser sempre um custo e uma despesa. E é como tu disse, até momentos antes, né? Muitas vezes eu também preciso vender bem esses meus benefícios para a empresa, né? Conhecendo as pessoas, tendo essa questão geracional, tanto na gestão quanto também na operação, isso se torna extremamente desafiador, né? E com tudo isso que tu traz ali, eu fico pensando, muitas vezes a gente fica pensando muito e construindo a questão de se ter maquinários e tudo mais, muitas vezes o investimento do passivo ali, e muitas vezes nós lembrarmos da importância do ativo humano realmente dentro das empresas, né? Como é importante, muitas vezes, eu tenho colaboradores de mais tempo, onde eu investi muito, né? E muitas vezes eu acabo não construindo isso bem, essa política de benefícios, eu não consigo me sentir hoje, vamos supor, realizado onde eu estou. Né? Como eu digo, eu trabalhei muito tempo na área de gestão, hoje retorno à área comercial e me sinto extremamente realizado e como a área de gestão foi rica para mim, para poder me construir hoje, né? De poder fazer as coisas, de poder entender tudo isso que eu comentava contigo. Mas principalmente na troca e nas relações, isso se torna muito evidente e eu consigo ver o quanto o sistema Fiesc investiu no Rafael para que ele se tornasse o profissional que ele é hoje. Então, eu me sinto hoje ligado ao propósito. Quando você cita o Giovanni, né? O Giovanni sempre fala, nosso propósito é mudar, melhorar a vida das pessoas. Então, eu estou totalmente engajado com esse Com esse propósito e é propósito. nesse sentido que eu me movo. Até muitas vezes eles podem pensar, mas é a questão financeira e tudo mais. Essas coisas precisam caminhar juntas. Não, o Sim. meu cliente é importante, tal qual a empresa é importante, porque um não existe sem o outro, né? Então, nesse sentido que eu trago muito essa questão da qualidade de vida, se falando do profissional e a importância do ativo humano para a empresa, enquanto você é importante para mim, Iara. Meu Deus, Né? Rafael, essa enfim, talvez uma das. A gente não está inventando a roda aqui, né? A gente talvez até esteja falando de coisas muito clichês, né? Mas se eu ainda preciso fazer muito esforço enquanto empresário, enquanto gestor, para entender que o meu principal ativo é o humano, né? Alguma coisa está muito errada. Eu talvez esteja numa bolha, né? Eu esteja aí, né? Limitado dentro da minha realidade, porque no cenário de mundo que a gente tem hoje, de tecnologia, de competitividade, de movimentação, de mundo bunny, né? Que é louco, insano, doido, maluco, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Certamente, o meu diferencial competitivo não está na máquina que eu tenho instalada na minha unidade fabril, né? Faz sim, né? Na preparação desse trabalhador, desse operador, para ele tirar o melhor uso e gerar o melhor resultado daquela máquina. Né? As máquinas ainda não fazem tudo sozinhas, dentro de vários segmentos, dentro de vários negócios, né? A gente depende das pessoas. E se não tivermos dentro do nosso quadro, né, de colaboradores, a gente se relaciona, né? Simon Sinek ainda traz, né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu preciso entender que, sim, talvez o segredo e a grande potência, o grande poder do meu negócio daqui para frente está em fazer e oferecer condições para que as pessoas se sintam cada vez mais satisfeitas e felizes aqui. Aquele modelo, né, de trabalho, aquele modelo de pensar bom, mais do que eu não estou fazendo mais do que um favor de dar a oportunidade para o trabalhador, né? Porque eu já pago o salário dele em dia, né? Porque aqui na minha empresa está tudo certinho, pago FGTS e INSS. Gente, isso é arcaico, né? Isso não converte mais, isso não converte engajamento, não converte iniciativa, não converte comportamento, não converte. Entende?
É a mesma coisa que nós dissermos, o funcionário é bonzinho, ele cumpre o horário dele, ele chega todo dia na mesma hora, faz mais ou menos assim, mas também nos satisfaz. A gente também quer e espera do trabalhador a sua melhor potência, a sua melhor entrega, o seu melhor potencial. E 100% para a gente, enquanto empregador, também não está bom. Né? A gente sabe que a gente é exigido por um mercado de que esse trabalhador ele tem que fazer 105, 110, 120%. E não é sinônimo de trabalhar mais. É de trabalhar de maneira mais produtiva, mais eficiente, mais inteligente. É isso que eu quero dizer. Então, ora, se eu espero isso do meu trabalhador, eu preciso começar a fazer as coisas de maneira diferente, porque do mesmo jeito que eu sempre fiz, não entrega mais resultado, não engaja mais o trabalhador. A gente vive uma região, e eu sei que a Serra, Rafa, ela tem uma realidade um pouco diferente, né? Até me corrija se estiver muito diferente daqui do Alto Vale. Mas no Alto Vale, a gente vive uma realidade de pleno emprego, assim, então tem indicador, né, de desemprego, tem algumas estatísticas, enfim, mas a gente falando e analisando o mercado, tem mais oferta do que pessoas disponíveis para trabalho. Então, se eu não ofereço vantagens, se eu não tenho um programa de incentivos, se eu não quero fazer esforços para conseguir entender o que o trabalhador percebe de vantagem hoje para vir trabalhar comigo, né? O que o meu vizinho da esquina está fazendo e eu me adapto, não faço igual, mas eu me adapto. Eu crio estratégias de atração, faço com que as pessoas queiram vir trabalhar comigo. Eu estou à mercê do que o universo tiver para me mandar. Entende? Exatamente. Exato, É, perfeito, perfeito. a Aí gente precisa depois, mudar esse mindset, sabe? e aí depois eu vou cuidar do meu percentual de turnover, né? Sim, é óbvio, eu faço uma escolha, eu pago a consequência, Exato, né? exato, E perfeito. aí, daí tem gente que diz, né? Tá, mas eu tenho fulano ali, meu amigo também, tá? Pensa assim com você, faz um monte de coisa e também tem turnover. Tá bom, né? Talvez isso não resolva todos os problemas, mas certamente quem está mais satisfeito do que quem está comigo e eu continuo fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Exato. Porque é entrar em negação, sabe? Sim, eu quero aproveitar e falar com você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube ao vivo. Você pode estar mandando ali suas perguntas, tá? Pode encaminhar suas perguntas pelo nosso chat e a gente vai estar repassando aqui para a Yara para a gente poder ter essas respostas aqui e a gente poder ter a tua participação e não só as nossas perguntas aqui, tá bom? Fica bem à vontade aí para poder participar. Bom que tu fala, Yara, Rafa, porque senão aqui entra assim no 220 e vai, né? Vai embora. Bom que tu chama o povo para participar, vamos lá. para sentir Então, vontade. não, show de bola, maravilha. Hoje, para ti, quais seriam as. Se falando de benefícios hoje, diante de uma geração baby boomer, perfeito, nós falamos aqui, plano de saúde, estabilidade, algumas coisas que são muito vistas. E se falando dessa geração Z, eu acho que a gente está mudando tanto, né, que muitas vezes eu acho que a última é a Z A agora, Z né? que está se encaminhando agora para entrar no mercado de É, trabalho. Quem é nascido inícios 2000, né, já está no mercado de trabalho. Quem é nascido ali um pouco mais no final dos anos 2000, nem todos eles ainda já estão, né? Mas é por aí, é os novinhos aí, tá? é. É os Quais seriam, 17, 16 anos. quais seriam hoje os principais atrativos para que a minha empresa precisa ter para engajar e ter os olhos dessa geração voltadas para a minha empresa e para o meu setor produtivo? Eu acho que até essa Certo. questão do setor produtivo também ela é muito válida a gente trazer, porque hoje a gente tem muito essa viés da tecnologia, mas a gente também construir a área mecânica, a área de automação, que são áreas que são Uhum. vertentes ali, né? A área de manutenção mecânica, que aqui na Serra é muito procurada também, né? Fala um pouquinho disso para nós. Quais seriam os principais hoje benefícios que você poderia indicar como sendo talvez os mais atrativos para essa última geração agora? Certo. Rafa, assim, ó, acho que é importante a gente ter um olhar sobre duas questões, né? Então, a gente divide benefícios em benefícios de âmbito legal, que são os benefícios por legislação, quase que obrigatórios, né? E que, inclusive, acredite se quiser, tem empresas que negam, né? Pagar os que são de âmbito legal, questionam isso.
Então, gente, é férias remunerada, é pagar o salário em dia, enfim, é o 13º, né? É as férias remuneradas com descanso, então enfim, né? São os benefícios aí que estão na legislação, tá? E aí os outros benefícios, todos entram numa categoria de benefícios espontâneos ou benefícios por livre iniciativa, tá? Então, todo o restante, exceto, né, claro, aqueles que são defendidos por categorias específicas, tá? Então, tem uma categoria que estabelece que precisa ter um vale alimentação fixo por dia útil, tem que pagar, óbvio, ele vira legal. Então, aqueles benefícios que são defendidos por uma categoria, né, por uma entidade sindical que defende os interesses do trabalhador, ele precisa ser compreendido como de âmbito legal, tá? Apesar de que é só para aquela categoria. Exemplo, né, alguns sindicatos estabelecem benefício de vale alimentação, né? E falando em linhas gerais, legislação trabalhista brasileira, assim, isso não é previsto, né? Não tem lugar nenhum que está escrito que é obrigatório. Agora, foi para a negociação sindical, é obrigatório, tá? Perfeito. Enfim, tá? Então, quando a gente fala dos benefícios de âmbito legal ou desses defendidos por iniciativa sindical, a gente precisa encarar o fato de que esses, tradicionalmente, não despertam interesse na geração atual. Na geração mais jovem, gente, eles partem da ideia de olhar que, gente, mas não é benefício, isso é obrigação, isso é igual pagar meu salário no dia, né? Uhum. Então, não adianta eu, enquanto empregador, esperar e divulgar lá numa vaga de emprego, venha trabalhar conosco, aqui oferecemos isso, 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 isso. Porque isso não vai oferecer vantagem competitiva nenhuma, né? A geração, ela não valoriza, ela trata isso como mais do que uma obrigação, tá? E aí, nas outras, né, de livre iniciativa, os nossos benefícios espontâneos que a gente pode ter, Rafa, a gente tem uma infinidade, a gente tem aí é infinita a quantidade de possibilidades de benefícios que a gente pode oferecer, tá? O que a gente precisa levar em consideração as gerações mais jovens, inclusive a geração X, já influenciada pelo mundo de hoje, tem valorizado cada vez mais esses benefícios que até então estava mais desprendido, assim, tá? A exemplo, flexibilidade com relação ao horário de trabalho, flexibilidade, então, para a jornada, né? Hoje, não foi só a pandemia, mas a pandemia acelerou a questão de jornada híbrida, de eu ter a possibilidade de fazer meu home office, de ficar com a minha pantufinha em casa trabalhando, obviamente, que para questões produtivas, funções operacionais, né? É óbvio que isso não é válido, né? Mas essas questões de flexibilidade, de ser flexível, né, com relação à jornada de trabalho, é uma coisa que conversa muito bem com as novas gerações, tá? Então, não dá para eu dar a opção híbrida, porque o pessoal aqui precisa vir para o setor produtivo e trabalhar. Mas eu consigo estabelecer uma escala de horário, eu consigo dar alternativa para que as pessoas escolham horários, para que elas consigam adaptar a sua vida, qualidade de vida é um aspecto que está lá em cima, né? Ele é tão importante para as gerações mais jovens quanto comer, né? Beber água, se alimentar, né? Enfim, então, essa questão de flexibilidade, eu ter o direito de escolha, né? O jovem, ele quer ter o direito de escolher, ele quer conseguir ter essa flexibilidade, já vista, inclusive, a maneira como eles se relacionam, a necessidade que os pais tiveram de se adaptar também a essa geração e a como lidar com essas gerações, né? Então, flexibilidade é uma questão importante, a gente também precisa levar em consideração, né? A Europa e os Estados Unidos vivem um movimento extremamente forte do ponto de vista de redução de jornada de trabalho, né? Eu até ia comentar sobre isso, né? Que tem aquela questão de 3 dias de, como diz, de final de semana, vamos colocar assim, né? E ser Sim, né? De 4. emendar a sexta-feira, tá? E aí é óbvio que é questionável, e aqui eu não estou falando que está certo, que está errado, tá? É óbvio que é questionável, porque em alguns movimentos você vê defendendo realmente efetiva redução de jornada, em outros você tem uma compensação dessa jornada em 4 dias, para que daí no quinto você folgue, né? Mas assim, é um movimento forte, é uma tendência, né? Inclusive porque as novas gerações querem prezar, querem viver tanto quanto trabalham. Não são gerações que vão esperar terminar a sua vida ativa de trabalho, 50, 55, 60 anos, né, para daí viver. Querem viver hoje, querem fazer tudo o que podem fazer hoje, e esse é o comportamento dessa geração.
né? Se para mim, né, faço 40 anos esse ano, está certo ou está errado, vai mudar pouco, porque é a tendência dessa geração. Não adianta eu dizer que está certo e que está errado, que eles deveriam prezar, né, primeiro trabalhar para depois viver. Quem sou eu? Eu não vou moldar um movimento de mundo, né? Então, para essa geração que valoriza tanto isso, é importante a gente levar essas questões, esses aspectos em consideração. Aí, quando a gente fala também de flexibilidade, que é uma geração que preza muito pela flexibilidade, as opções, né, de benefícios flexíveis, elas também são uma tendência extremamente relevante, né? Bem forte, tá? Então, eu tenho aí uma carteira de 10 benefícios e eles precisam escolher. E aí eu defino critérios, né? Bom, esse é jovem, 20 anos, está em fase de balada, vale supermercado para ele nem cogita. Vale farmácia, então, só vai pensar no dia que tiver filho e custa fralda. Mas tu fala para ele, né, sei lá, vale combustível, ou de desconto não sei o quê, de uma academia, né? Aí, de repente, ele se interesse. Então, você estabelecer uma carteira de benefícios, uma oferta, né, de benefícios, criar critérios para que eles sejam compatíveis, né? Para que você não trate um funcionário que escolheu uma coisa de uma forma, né, dando um volume X de investimento, e o outro é muito pequeno. Então, é óbvio que tem que ter um equilíbrio ali, né? A empresa precisa pré-estabelecer as combinações. Eu me faço entender, eu acho, né, Rafa? Legal, legal. É bem uma visão que eu não tinha nunca pensado. Talvez você flexibilizar. A gente fala muito em customização, né? Então seria quase Sim, uma gente, customização de benefícios, né? isso é inovação, inclusive, né? Tu inova dentro daquilo que tu oferta, tá? Então, eu acho que essas coisas que conversam com flexibilidade, com dar autonomia para que a pessoa escolha aquilo que é mais vantajoso para si ou não, né? Essas questões aqui, elas são, sem dúvida, alternativas viáveis, tá? Possíveis, tá? Eu só não posso esquecer também de que as gerações hoje, né, em várias pesquisas que a gente tem aí, no mercado, inclusive, eles sinalizam que os grandes fatores que fazem com que eles se desliguem das empresas, né, não tem a ver com remuneração e não tem a ver com benefício. Né? De certeza, as primeiras 3 justificativas que fazem com que as pessoas não se engajem e não permaneçam numa empresa têm a ver com o modelo de gestão, tem a ver com a maneira como a sua liderança exerce esse papel de liderança, né? E tem a ver com o espaço que essa pessoa tem para poder se envolver e se engajar, para participar, né? Para estar presente nas situações, ter informação, ter acesso à informação e participar de alguma forma, né? Então, assim, benefício é aquilo que incentiva a pessoa. É aquilo que gera um incentivo para que ele entenda que vale a pena ficar naquele lugar, porque ele vai ter ganhos, ele vai progredir, ele vai evoluir. Então, não adianta eu colocar todo o meu esforço estruturando benefícios que brilham os olhos, né? Tá? E, de repente, até uma prática de remuneração, porque remuneração, inclusive, pode estar em um dos benefícios, né? Consciência com relação à progressão de carreira, progressão de remuneração, enfim. Se eu não trabalhar os outros aspectos. Se eu não entender que perfil tem os trabalhadores que estão comigo e ajustar o meu modelo de gestão, porque comando e controle, autoridade, hierarquia, né, não conversa mais com a realidade de hoje. Verdade. Não adianta, sabe? Né? E aí a tua liderança também não adianta eu defender que na minha organização eu defender a liberdade para as pessoas, a participação, a coparticipação delas em projetos, criar comitês. Se a liderança que está lá na ponta é uma liderança autoritária, é uma liderança centralizadora, é uma liderança agressiva, é uma liderança que não dá esse espaço e que não conversa com essas pessoas da maneira como essa empresa gostaria. Entende? Então, isso também é benefício, tá, Rafael? É isso que eu Questão da gostaria que, cultura, né, que você falava lá no início. lá no início, né? Então, também é benefício. Se eu perguntar, que benefícios você tem dentro da sua empresa, né? Ele pode sim me dizer, pô, não, na minha empresa, cara, eu tenho liberdade para poder falar, a gente tem canais de comunicação, eles também vão enxergar como benefícios. Você entende? Muito legal mesmo. E aí desconstrói a ideia que a gente tem de benefício, que é apegado a vale alimentação, né? A plano de Sai daquela saúde. linha, né? Meu Deus, isso te cria uma possibilidade infinita, né, de alternativas. A gente chegou agora a 40 minutos aqui. A gente não tem Tá. nenhuma pergunta aqui no chat. Eu acho que todas as perguntas estão
quase todas respondidas aqui, eu acredito, né? Mas eu tenho aqui a pergunta de $1 milhão, né? Que eu acho Ai, que meu pai, eu tenho é bem medo. importante, essas perguntas assim, né? Como eu posso tornar a minha empresa o lugar de sonhos para se trabalhar? Primeiro perguntando para as pessoas que lugar de sonho é esse que eles desejam, né? E depende do lugar de sonho. É o meu lugar de sonho como empresário, né? O que eu sonho, tá? O que que eu sonho oferecer para minha empresa? Tá bom, a partir do momento que eu sonho alguma coisa e eu quero, né, aquela empresa dos meus sonhos, eu preciso perguntar para as pessoas que trabalham comigo se aquela empresa faz sentido para elas, Show. né? E aí não tem resposta de $1 milhão, né? É, eu preciso estar consciente de que quem faz a minha empresa acontecer são as pessoas que trabalham comigo. Ela se trata muito menos do que eu quero. E muito mais quem está comigo. Ah, lógico, se as pessoas que estão comigo são as que eu gostaria, né? Tem Então, essa assim, também. se o grupo que está comigo é um grupo que eu não quero perder, é um grupo que eu confio, é um grupo. Tá bom, então elas têm importância. Porque quem vai fazer lá no ponto a coisa acontecer, quem vai botar a mão na massa e vai executar aquilo que está aqui no meu sonho, são eles. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Né? Isso, como eu te falei, vem a respeito, vem a partir, né, de compreender a minha cultura, qual é a cultura, o que, que eu estou disposto a fazer, o que é a empresa dos meus sonhos. E eu preciso fazer um link e entender se a empresa dos meus sonhos é a empresa dos sonhos daqueles que trabalham comigo. Show. Senão, de outra forma, vai ser só custo. Sempre vai ser só uma conta para pagar. Né? E aí, quando a gente fala de benefícios, Rafael, é extremamente importante, assim como eu, como gestor de RH, pessoa que trabalha no RH, gestor, empreendedor, eu preciso entender que o meu principal ativo é humano, eu também preciso fazer o esforço de entender que benefício é investimento. Benefício é investimento. Eu não posso, se eu como dono da empresa, olho para aquilo que eu ofereço e enxergo aquilo um custo, né? Já está tudo errado, já está errado. Eu é que preciso mudar meu mindset. O meu mindset que precisa ser de crescimento, de abundância, né? De consequência, de ganho, de benefício, de vantagem. Entende? E aquilo, o que aquilo vai ofertar para mim? Se eu continuar enxergando benefício, seja qual ele for, sabe? Independente de qual seja, daquele que eu consigo exatamente calcular, aquele que é mais intangível, a exemplo do que pode ser um dia de folga, por exemplo, né? Se eu continuar enxergando isso como custo, ele nunca vai voltar para mim como uma ferramenta de engajamento. Eu nunca vou ter o meu trabalhador trabalhando, né, engajado, motivado e satisfeito. E isso nunca vai corresponder aos meus resultados. Isso nunca vai voltar nos meus resultados, né? Entende? Sim. Então, se eu não conseguir mudar, né? Se eu não me esforço para mudar essas duas compreensões, sei lá, a empresa vai falir? Não, porque não é só isso que estabelece, que determina uma empresa, né, de continuar no mercado, né? Existem uma série de variáveis. Eu posso ter sorte, né? Eu posso ter uma carteira Verdade. de clientes construída durante muito tempo, que é fiel. Eu posso ter um produto muito bom, né? Eu posso, sei lá, o meu segredo industrial, aqui, o meu segredo de negócio, ele é extremamente diferenciado do mercado e aí eu tenho uma vantagem competitiva perante os meus concorrentes. Então, eu posso ter vários fatores que favorecem o meu negócio, né? Mas ele é insustentável no longo prazo. Tu entende? Sim, Se eu sim. não ter as pessoas efetivamente engajadas, se eu não passar a enxergar, né, como eu posso potencializar a entrega delas, como eu posso potencializar, sempre entendendo que a tarefa, a responsabilidade é da organização, ela é sempre da empresa. Né? Não adianta eu esperar que vai mudar. Estou sonhando com o dia em que as pessoas vão mudar o comportamento delas. Vão mudar para pior. Entende? Porque esse mercado, esse mundo, ele não volta mais. A realidade que a gente tem hoje, o baby boomer com estabilidade, segurança, disciplina, ele não vai voltar. Essa geração já foi. Né? Hoje a gente tem a geração Z nativo digital, né? A primeira geração que nasceu na era digital, que nasceu, eles não precisaram aprender, eles nasceram com isso intrínseco dentro deles, no processo deles de aprendizado, né? Então, essa geração não vai ser a baby boomer, que veio de uma época de escassez, que foi criada por filhos de guerra, né? Por sobreviventes de guerra, que teve uma determinada influência. Então, só vai daqui para frente. Ou a gente realmente se adapta,
A gente atualiza, né, a nossa cabeça e se adapta a essa realidade e muda a maneira como fazemos as coisas, ou a gente vai relutar muito e vai sofrer com isso, Ver né? isso Porque no longo como um prazo não é momento, né? sustentável. Ver isso como Oi? um novo momento, ver isso como talvez um novo momento, um novo estágio, né? Da Sim, própria sim. empresa em É, sim, si, em se sim, desenvolver, né? sim, sim, sem dúvida, né? Exatamente isso. Legal. Yara, eu quero te agradecer, quero te pedir mais uma vez para fazer o teu fechamento aqui. Eu digo sempre para o Jonathan aqui que são momentos de extremo aprendizado para mim, então eu tenho aqui, marquei muitas das coisas que tu trouxe aqui, e talvez eu saia aqui hoje pensando o seguinte, talvez para que eu tenha realmente benefícios que brilhem aos olhos dos meus colaboradores, eu preciso ter sim uma comunicação efetiva e uma escutativa. Aham. Então, talvez eu resuma tudo isso que a gente falou aqui hoje, uma Uhum, cultura bem estabelecida, mas que comunique e ouça. uhum, Então, uhum. essa seja talvez o meu resumo de hoje, mas quero te deixar bem à Sim, vontade para fazer o teu fechamento aí, e quero te agradecer desde já. imagina, e faz muito sentido mesmo, tá, Rafael? Acho que é esse o caminho, né? Sabendo que antes de comunicar, eu preciso ouvir. Então, eu preciso abrir, né, o meu ouvido para a escuta genuína do que as pessoas demonstrarem de interesse. O que são os benefícios que brilham aos olhos delas, né? Porque certamente, se eu partir só daquilo que eu acho, não vai gerar um bom resultado, né? É sempre o equilíbrio entre as duas coisas, tá? E assim, para a gente fechar, e eu até me surpreendo, meu Deus do céu, como passou rápido, né? Passou rápido. Deus do céu, tempo mesmo tá voando. É, talvez assim, ó, eu peça desculpas, né, quem for assistir depois, ou quem teve ali acompanhando, né, se tiver RH que ficou com a expectativa de alguma coisa mais pragmática, mais sistemática, né, um método, ou enfim, né, a resposta para a pergunta de 1 milhão, e a gente não consegue trazer, porque de verdade o mundo que a gente vive hoje é esse, né? Aquilo que é sistemático, aquilo que é metódico, aquilo que a gente pensa que vai vir e vai resolver a solução dos nossos problemas para o resto da vida, não existe mais. A gente está em mutação constante, né? E em transformação constante. Eu acho que o nosso grande papel é esse, tá? E aí, só para fechar, só reforço aquilo que a gente já falou. Se eu tenho, né? Se você que está aí ouvindo, assim, tem alguma estrutura de benefício se pretende mudar, ou eu não tenho nada e eu quero estruturar, eu quero construir, né? Tenha, assim, total certeza, se eu puder te influenciar a isso, né? Eu já vou ficar feliz. Não parta daquilo que você acha que vai resolver. Não parta daquilo que o mercado diz que é legal de se fazer, né? Parta de uma escuta genuína, de uma coleta efetiva de informações, né? De todo o seu quadro de colaboradores, né? E parta também de uma escuta genuína com a tua gestão para entender o que ela está disposta a oferecer. Então, é o equilíbrio das duas coisas. Certamente a gente vai ser muito mais assertivo e certamente a gente vai conseguir gerar resultado e conseguir medir esses resultados se a gente partir já desse caminho, tá? E a gente Maravilha. se coloca à disposição, estamos aqui, né? Enfim, é, a gente ama muito aquilo que a gente faz. O propósito da Para Mais Gestão é relações com significado para o mundo. E aí, isso vem de diversas formas, vem através disso, Rafael, vem através das relações que a gente tem com o Giovanni, vem através da relação que a gente tem com os nossos clientes, desde que vai fazer sentido, desde que resulte algum significado, né? Gere algo relevante para ambas as partes, tá? Para uma das partes, tá bom? Agradecemos o Maravilha. espaço, o tempo, né? E ficamos à disposição, tá? Maravilha, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disposição e esses talvez 50 minutos aqui de grande aprendizado para todos nós que podemos te ouvir aqui. Desculpa se eu falei demais, porque eu também falo um pouquinho, tá? Tamo aqui, ó, tá tudo certo. Show de bola. Quero agradecer você também que está nos acompanhando. Quero colocar para que você possa estar deixando aí o teu like, você possa estar compartilhando para que mais pessoas possam estar ouvindo desse conteúdo que eu acredito, pelo menos para mim, foi riquíssimo. Que a gente possa, a partir daqui, ter talvez até outros insights que vocês possam aportar aí nos comentários para que a Yara possa trazer para nós, talvez no próximo momento, numa próxima live aqui. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Yara, mais uma vez, muito obrigado, em nome de todo o Sistema Fiesc, por esse momento Imagina. aqui conosco, tá bom? Muito Tamo junto. obrigado. Uma ótima tarde a todos.